Olá pessoal, eu sou o professor Messias Flecha do coletivo Unidade para Lutar e eu vim aqui apresentar, esse é um vídeo piloto, um teste apenas. A gente está lançando o nosso novo canal agora, chamado Pode Lutar, que é uma tentativa da gente romper a barreira midiática para estar dialogando com a sociedade as questões da classe trabalhadora, não única e exclusivamente dos trabalhadores da educação, mas da sociedade organizada, do movimento estudantil, de tudo aquilo que é do nosso interesse, do nosso interesse enquanto classe, tá certo? Então, obviamente, a gente não tem espaço na grande mídia, agora estamos em campanha eleitoral, é muito comum que vocês vejam o governador do estado dando entrevista quando está próximo de reajuste, colocando uma série de questões que a gente tem muita divergência, mas infelizmente não se abre espaço para o contraditório. Nós não temos esse espaço para fazer esse diálogo de maneira aberta. Então nós estamos criando esse espaço, a gente aproveita para convidar você para se inscrever no nosso canal, para dar aquele joinha, comentar, compartilhar, porque a gente precisa ter esse alcance para que a gente possa discutir essas pautas que são importantes para a nossa sociedade. E não só, como eu já disse antes, a questão trabalhista e educacional. A gente quer convidar pessoas para vir aqui junto conosco, debater os mais diversos temas, educação inclusiva, tá certo? O que está em voga agora é a discussão da exploração do petróleo na foz do Amazonas. Então, diversos temas que são relevantes, mas a gente quer dar um viés classista, a gente quer romper um pouco essa barreira da informação hegemônica, Então, discutir com a sociedade nesse viés para a gente é extremamente importante. Obviamente que a gente está começando aqui, sem muita estrutura, somos uma organização de classe trabalhadora, nos financiamos com a nossa própria contribuição financeira, Então a gente ainda vai evoluir com o tempo, apresentar um programa de melhor qualidade, Mas agora a gente está fazendo esse piloto, testando o alcance junto com a sociedade, e aproveitar, vamos abordar uma primeira temática que nos é muito cara, porque hoje é o dia da primeira assembleia da nossa campanha salarial da educação estadual de 2025. Então nós queremos debater com a nossa base de trabalhadores da educação, inicialmente as nuances dessa campanha salarial. Então vamos lá, para ser sucinto, não tomar muito tempo, que às vezes as pessoas não gostam de assistir um vídeo muito longo, mesmo que seja informativo, Mas vamos lá. Bem, eu quero começar colocando que a gente tem uma caracterização muito fechada, de que nós temos, infelizmente, que avançar no nosso nível de organização sindical. Os governos, ao longo dos anos, conseguem cooptar dirigentes sindicais para a sua base. Então, às vezes, as entidades sindicais não estão a serviço da classe trabalhadora, a serviço da base dos seus sindicatos, e sim são meros representantes governamentais que levam para a base da categoria a vontade do governo e não o contrário, não vão junto aos governos dialogar à vontade da sua base. Esse é o nosso caso. Como vocês podem perceber, inclusive no próprio material de chamada para a Assembleia que vai ser agora, no dia 7 de março, daqui a Assembleia, dia 7 de março, às 16 horas, na sede campestre, é importante que todos compareçam, porque veja bem, na própria chamada, perceba aqui, olha, já se sinaliza para o valor de 6,27%, que é o reajuste desse ano, dado ao piso nacional do magistério. Qual é a questão que nós temos em relação a isso? Primeiro, nós queremos dialogar com a sociedade que o piso nacional do magistério funciona como se fosse o salário mínimo da educação. O trabalhador da educação está lutando e lutou nos últimos anos para receber o mínimo do mínimo. E a gente acredita que esse processo tem que ser muito além disso. A gente tem que lutar por valorização da nossa categoria de trabalhadores. Parece meio batido aquela história de que o professor, o profissional da educação, é o profissional que forma todas as outras profissões, mas isso é um fato. Mas infelizmente a nossa profissão vem sofrendo um período contínuo de desvalorização. Sem desmerecer qualquer outra categoria funcional, mas se nós formos fazer um comparativo, o professor, o educador, em final de carreira, tendo feito especialização, mestrado, doutorado, recebe menos da metade do que recebe um servidor da
da área da segurança pública no final de carreira. Né? Então não é um comparativo entre a importância de uma função ou outra. É dizer que o educador ele vive uma situação de precarização que já dura muito tempo, tá? E que é corroborada governo após governo, tá certo? A gente vai chegar num ponto em que dentro da sociedade não vai ter mais ninguém querendo ser educador, não vai ter mais ninguém abraçando essa profissão de tão desvalorizada e precarizada que ela vem sendo nos últimos anos. Então veja só, né? Essa tabela aqui representa, né, o que aconteceu nos últimos anos aqui, olha, 2021, 2022, 2023, né, o último ano do governo Valdez, primeiro ano do governo Clécio, né? Então observe que dentro da margem do que é previsto na lei de responsabilidade fiscal, que é 49%, o percentual investido na valorização, né, do servidor público, ele está sempre aquém, né, dessa margem estabelecida, mas está aquém de maneira enorme. Percebam aqui, ó, não sei se dá para ler, né, mas eu vou falar para vocês, quase 600 milhões, né, nesses 2 anos consecutivos, né, e no ano passado também batemos a meta de desvalorização, né, 545 milhões não investidos, né, no pagamento de pessoal do servidor público, né, o que significa dizer que só no passado, se o governo quisesse ter dado mais um reajuste de 14,24%, ele não iria, né, romper com o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então é bom que a gente diga que, perdão, devo ajeitar aqui, que a gente está vivendo uma realidade no qual não se poupa dinheiro, né, para trazer o Roberto Carlos, o Alok, tem uma disputa midiática entre governo e prefeitura de quem gasta mais, de quem faz o show mais bonito, enquanto isso a educação, né, e o serviço público de maneira geral vem num processo de precarização. Né? Se vocês acompanharem o que está acontecendo por aí, né, nas mídias sociais e tal, vão ver que, por exemplo, os trabalhadores da saúde estão se organizando fortemente agora, né? Por conta, além da precarização, existe um movimento de privatização, de esvaziamento público do setor da saúde, né? E não acontece só no Estado, né? Nós temos, por exemplo, no município, especialistas em educação lutando para que tenha o seu reconhecimento de carreira, né? Lembrando que o município de Macapá, por exemplo, não paga o piso nacional do magistério para o servidor da educação, né? Então esses debates são necessários que a gente consiga fazer de maneira tranquila aqui, né? Ainda tratando do orçamento do Estado, né, para valorização do servidor público, né, eu quero fazer um comparativo muito simples para o servidor da educação. Veja só, 64,23% é a perspectiva de crescimento do governo, né, do orçamento que ele pegou até o que ele projeta para o final desse ano, 64,23%. Ou seja, ano após ano a gente pode, né, esmiuçar isso de maneira mais tranquila quando houver possibilidade, mas o orçamento do Estado vem crescendo, né? E nesse mesmo período, o reajuste que o servidor da educação recebeu foi de 19,47%. Ou seja, menos de 1/3 do que foi o crescimento do orçamento do Estado. Cresce, né? E na verdade, e assim, nós temos que colocar, inclusive, que é mal distribuído o orçamento da educação, né? Porque nós temos um Estado inchado com mais de 4 mil contratos administrativos, né? O que nós precisamos é que esse servidor seja efetivado, tenha seu direito garantido, né? Esteja dentro da carreira e possa progredir dentro dela, não seja um trabalhador precarizado, né, que vai ser usado como massa de manobra em processo eleitoral, né? E a perspectiva de crescimento somente para esse ano, né, é da ordem de 17,5%. Tá? É por isso, inclusive, que esse é o percentual que nós vamos apresentar em assembleia para discutir com a base da categoria como um percentual mínimo que a gente precisa reivindicar. Tá? Mas vamos lá. Nós precisamos que a sociedade amapaense saiba que o servidor da educação, né, ele amarga, na última década, 96,48% de desvalorização frente ao piso nacional do magistério. O piso nacional do magistério foi instituído em 2009 e de lá para cá, né, se nós compararmos o reajuste que foi dado, né, no piso nacional e o reajuste efetivo do trabalhador da educação no Amapá, nós temos quase 100% de desvalorização. Por isso que o trabalhador da educação do Amapá, que já foi um dos mais valorizados nacionalmente, hoje em dia a gente está na penúltima posição,
né, no ranking nacional da valorização do servidor, porque essa perda histórica ela precisa ser recuperada. Então, por isso a gente não pode, né, ficar discutindo simplesmente piso, né, receber apenas o salário mínimo da educação. Nós precisamos de valorização, nós precisamos ter um trabalhador qualificado, valorizado, né, para realizar com excelência, né, a função mais importante dentro da nossa sociedade, que é a educação. Né? A gente precisa ter uma educação muito bem desenvolvida para que o nosso Estado se desenvolva, para que a nossa geração que a gente está fomentando agora, né, possa alavancar o crescimento do nosso Estado. E a educação é a única revolução possível, né, para fazer essa mudança, para que a gente saia dos piores índices nacionais para ser um Estado de destaque. Né? Não adianta só a gente discutir a matriz econômica se não discute como é que a educação acompanha esse processo. Né? E nesse mesmo período, nós temos quase 20%, né, de corrosão do salário, né, para a inflação. Né? Então a gente está abaixo do reajuste inflacionário, inclusive. Então o servidor público, em particular da educação no Amapá, vem perdendo, né, o seu poder aquisitivo há muito tempo. A nossa proposta para a campanha salarial da educação, né, é que a gente inicie, né, com 17,51%, pelo menos, né, esse crescimento que se aponta para esse ano, né, mesmo que o Estado continue com folga. Eu gostaria de citar aqui que da base da educação nós temos diversos estudos que apontam para a viabilidade desse reajuste. Né? Eu estou trazendo dados aqui que são gerais do serviço público, mas no caso da educação isso se torna ainda mais latente, uma vez que a educação ela tem um fundo que financia ela, né, que outras categorias não têm. Nós temos estudos focados diretamente para o impacto na educação desse reajuste. Por exemplo, nós temos o professor Haldson, que tem um estudo relevante que aponta que a gente tem mais de 30% de folga para reajuste também, né, se a gente considerar apenas a nossa categoria, apenas a categoria de educação. Né? Mas se nós partirmos dessa premissa de pelo menos 17,5%, a nossa perda histórica de 96,48% ela já reduz para 67,2% e para a inflação a gente fica com menos de 2% de defasagem. Né? O que abre espaço para que a gente possa dialogar com o governo do Estado para que nos próximos anos a gente possa ir mitigando essas perdas. Né? Essa diferença de 67,2% com o reajuste anual de 10,83% mais o piso, a gente consegue em 5 anos zerar. Né? Então a gente sabe, a gente não tem ilusão de que vai zerar isso de uma hora para outra. Né? Mas a gente sabe que esse processo de valorização ele precisa ter início em algum momento. Né? E a gente quer dialogar com o governo do Estado, que não sentou com a categoria de educação para dialogar no passado, né? Inclusive colocou vídeos faltando com a verdade na mídia, dizendo que houve diálogo. Não houve diálogo, não houve mesa de negociação. Né? Utilizou-se da burocracia sindical para que na Assembleia não houvesse o diálogo, o debate, mobiliza cargos para ir votar nas nossas assembleias para garantir que a gente continue nesse processo de precarização, porque obviamente o trabalhador precarizado, né, é mais fácil de ser explorado, manipulado, né, coagido e etc. Inclusive, só fazendo um breve parênteses, precisamos discutir seriamente o assédio moral nesse processo, mas vai ficar para ao longo dos próximos, né, programas a gente trazer esse debate à tona, né, e diversos outros que são muito caros para a nossa categoria. Né? Então, para finalizar, tem 3 aspectos que eu gostaria de apontar aqui. Primeiro, né, este ano, né, o ano que passou, 2024, 545 milhões da despesa total com o pessoal não foi gasta para esse fim. Ou seja, o governo ficou com 42,89% do orçamento para despesa com o pessoal, muito aquém dos 49%, que é o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o reajuste que nós reivindicávamos no ano passado, ele era extremamente factível, né, dentro desse orçamento. Segundo aspecto é dizer que, se nós compararmos o que o governo gastou com o pessoal, né, em 2024, com a perspectiva de orçamento que o próprio governo apresentou na LOA, né, para a Assembleia Legislativa, tem uma margem de quase 46,7% de folga para que esse reajuste seja dado. Então, quase 47%, 17,5% cabe com folga nesse contexto. Né? E finalizando dizendo que 17,57% é o que cresce somente o orçamento, mas se a gente fizer o comparativo,
né, da despesa com o pessoal, isso ficaria na casa de 28,48%. Né? Então eu sei que é uma série de números que a gente vai colocando, né? Esse debate precisa ser tratado com mais seriedade, né? A nossa entidade sindical precisa nas assembleias dar vazão para que a base da categoria se manifeste. Tá? É necessário que haja mesa de negociação para debater essas questões com o governo do Estado, há necessidade de que haja representantes de base nessa mesa de negociação. Tá? Então, por isso, a gente vai para a Assembleia de hoje, né, com a pauta de que 17,5%, que é a perspectiva de crescimento orçamentário, né, em comparação a 2024, na questão só das despesas do Estado, né, é o mínimo para que a gente comece a abrir um diálogo de valorização com o governo do Estado. Obviamente que os companheiros que têm outros estudos devem comparecer à Assembleia, devem apresentar os seus estudos, devem mostrar, né, que outros reajustes são possíveis para que a gente possa sair dessa Assembleia com uma formulação unificada, né, e que vá debater com a base da categoria e com a sociedade a necessidade de valorização do profissional da educação. Ok? Então eu encerro por aqui, né, mais uma vez dizendo que nos próximos episódios aqui do nosso canal a gente vai estar trazendo, né, pessoas relevantes para estar debatendo temas que são caríssimos, são importantes para a nossa classe e para a sociedade como um todo, né, para tentar furar essa barreira midiática que tenta colocar a classe trabalhadora isolada das discussões pertinentes e importantes. Então tá, pessoal, né, fica aqui um abraço, até o nosso próximo encontro, né, e não se esqueça, né, finalizando, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, né, vamos tentar levar para todo o estado do Amapá e nacionalmente quais são as discussões pertinentes da nossa educação, né, que busca muito além da valorização do profissional da educação, né, a valorização da educação em si, né, e a valorização do serviço público, tá, a valorização da classe trabalhadora, as discussões pertinentes, né, na nossa classe. Tá ok? Um abraço e nos vemos no próximo episódio. Até lá!